Boa noite a todos. Meu nome é Fernando, sou servo de Jesus Cristo e nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que está me ouvindo, você que está assistindo esse vídeo. Quero aqui compartilhar algo da parte de Deus, algo que Deus colocou no meu coração, e quero declarar também que eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que um dia me libertou, me amou, me perdoou e me salvou. Deus, por meio do seu servo Jesus Cristo, me libertou do pecado e da morte. Por isso, nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra de arrependimento, uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de salvação. Eu quero aqui ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Meus amigos, irmãos, você talvez possa me perguntar: irmão, por que eu devo me arrepender? De que eu devo me arrepender? Qual o motivo de eu me arrepender se eu não fiz nada? Se eu sou uma pessoa boa de coração, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa que eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu faço bondades, eu ajudo pessoas necessitadas, eu dou roupa para quem está nu, eu dou comida para quem tem fome, eu dou água para quem tem sede. Não acredito que eu precise me arrepender de algo se eu sou uma pessoa bondosa. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras, por ser bondoso, caridoso, por se achar bonzinho. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Então fica a pergunta no ar: por que eu devo me arrepender? Eu também, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu conheci o mundo como ele é na sua essência. Eu aprendi a beber. Eu dei o meu primeiro gole, mais ou menos meus 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu dei o meu primeiro gole em um copo de cachaça. E dali por diante eu comecei a conhecer o mundo, a conhecer os prazeres da vida, conheci a embriaguez. Lembro-me do meu primeiro porre. Foi muito vergonhoso na época e ainda é até hoje. Eu conheci a prostituição e fiz muitas coisas erradas na minha vida. Isso é um testemunho que eu compartilho com você para você entender e aprender por que nós devemos nos arrepender. Então eu conheci a bebida, eu conheci o mundo das drogas, fiz muita coisa errada mesmo na minha vida, digna de vergonha.
Então, não conhecia a Deus, passava em frente a uma igreja, a uma congregação, não tinha coragem de entrar, porém tinha vontade, mas eu não sabia como funcionava o protocolo de entrar em uma igreja. Eu via as pessoas louvando a Deus, eu via as pessoas orando, mas eu tinha uma certa vergonha, medo das pessoas me verem entrando, ficarem me olhando e talvez até me perguntarem as coisas. Então não entendia de que forma funcionava. Certa vez eu entrei em uma congregação a convite de um amigo e no final do culto veio um obreiro e perguntou se eu queria aceitar a Jesus. Eu disse a ele que não. E declarei com uma voz bem arrogante, bem chateado, porque eu não gostava de que ninguém me forçasse a nada, que eu já tinha Jesus no coração e que eu não queria aceitá-lo. Mas na verdade eu queria despachar aquele obreiro da minha frente. Mas realmente, meus amigos, é chato. Para quem não conhece o Evangelho, é muito chato. De fato, alguém vir lhe abordar e perguntar se você quer aceitar Jesus, sem você entender o porquê e o motivo de aceitar Jesus. Por que eu devo aceitar Jesus? Por que eu devo me arrepender? A Bíblia diz que no início Deus criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou o universo, criou os animais, as aves dos céus. Deus criou todas as coisas e no sexto dia Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus deu ao homem um presente, o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, poder, ou seja, poder de decisão. Deus não fez um homem robotizado, um homem que ele pudesse controlá-lo. Não. Deus fez o homem e deu o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade do homem escolher. E aí Deus colocou o homem em um belo, maravilhoso e eterno paraíso para o homem desfrutar, para o homem cuidar, administrar, colocar nome nos animais. Deu ao homem uma bela esposa para ser a sua auxiliadora. E Deus colocou ao homem à disposição de se alimentar com aquelas plantas, frutas. Mas, assim como Deus deu ao homem o direitos, ele deu um dever ao homem de não tocar em uma certa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem com o poder de decisão nas suas mãos, porque Deus não obriga a ninguém a amá-lo. Não, Deus não obriga. Deus nos dá essa liberdade de escolher o que nós queremos fazer na nossa vida. E o homem resolveu e decidiu pecar. O homem desobedeceu a Deus comendo da fruta da árvore do conhecimento e do bem e do mal, a qual Deus tinha dado a ordem que não comesse, porque o dia que ele comesse, certamente ele morreria. Mas o homem optou em desobedecer a ordem de Deus. O homem desobedeceu. A desobediência trouxe o pecado ao mundo e o pecado trouxe consigo a morte. Logo, todo ser humano, todos pecam, todo ser humano tem direito à morte. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. Então logo a Bíblia diz que todos pecaram, porque todos nós somos descendentes de um homem, o homem do pecado, o homem Adão. E todos estão destituídos da glória de Deus. Meus irmãos, é triste olhar a história no início,
vê o homem destituído da glória de Deus, vê o homem falido, acabado, destruído pelo pecado. A gente pode perguntar assim, como Deus permitiu isso? A verdade, meus irmãos, que Deus, Ele é bom. A Bíblia diz no Salmo 118 que Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus, Ele é bom, não existe maldade no Senhor. Mas Ele precisa cumprir a sua palavra. Quando Ele disse a Adão, o dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus poderia impedir? Sim. Mas aí o homem não teria como praticar o seu livre-arbítrio. Algumas pessoas podem perguntar por que as coisas acontecem no mundo, catástrofes, terremotos, furacões, maldade, violência, tudo de ruim, como essa pandemia que está acontecendo no mundo todo. Por que Deus deixa que essas coisas aconteçam? A verdade, meus irmãos, é que Deus, Ele permite as coisas acontecerem. Mas isso não significa que as coisas fugiram do seu controle. Deus é soberano. Deus rege as nações. Deus está no seu trono de glória. Ele não perdeu o controle. É impossível Deus perder o controle das coisas. E agora o homem está perdido. O homem está falido, está cheio de pecados. Mas a Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, diz no livro de Romanos, por um homem o pecado é tirado do mundo. E agora, meus irmãos, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser perdoado? Falei agora há pouco sobre as obras, que o homem ele não é salvo pelo que faz. Porque se fosse assim, muitos se gabariam achando que por meio de uma bondade, por meio de ajudar alguém, seria salvo. Ele se gabaria, talvez ele achasse que ele era o melhor do que os outros, mas não, meus irmãos. Não quer dizer também que isso não significa nada. Você que faz todas essas coisas boas, você é abençoado, sim. Mas na horizontal. Porque a Bíblia diz: o que nós plantamos, nós colhemos. Então, se você faz qualquer tipo de obras boas, você será recompensado na terra, na horizontal. Mas não é critério de salvação as boas obras. Então, fica mais uma vez a pergunta: o que eu devo fazer para receber essa vida eterna, entrar no reino de Deus com arrependimento? Você não precisa fazer nada. Deus, no seu amor, a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna e um reino próximo que Ele mesmo estabeleceu, Ele mesmo planejou antes mesmo da fundação do mundo. Ele planejou, Ele traçou o plano da salvação. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Então, Ele planejou a salvação do homem. Ele viu o homem pecar, mas Ele teve um imenso amor. Ele enxergou o homem sofrendo, o homem morrendo, o homem sendo morto um pelo outro, por doenças, morrendo por enfermidades,
sofrendo com fome, com sede, com dores. Pensem só, todo esse período de tempo, de mais ou menos mais de 5.000 anos atrás, o sofrimento do homem, mas Deus, no seu amor, na sua infinita misericórdia, Ele nos amou. Ele nos prometeu uma vida eterna. E então, Ele envia ao mundo o seu Filho único, amado, Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Como disse aquele jovem rico, quando se encontrou com o próprio Senhor Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aquele jovem achava que para entrar no reino de Deus, ele tinha que ser bonzinho. Ele tinha que obedecer os mandamentos apenas do Senhor. Ele pensou que apenas ser um homem religioso, como muitos pensam, por ter uma religião, podem alcançar a salvação. E Jesus deu uma única palavra para ele. Na verdade, Jesus amou aquele homem, porque ele cumpriu os mandamentos do Senhor. Mas lembrando que cumprir a lei não é o critério da salvação. Então Jesus disse a ele que faltava-lhe uma coisa ainda, que ele vendesse todos os seus bens, toda a sua riqueza e desse aos pobres. E que seguisse a Jesus. A Bíblia diz que aquele homem se entristeceu, deu as costas e foi embora. Ele amou mais o mundo, mais a sua riqueza do que a seguir a Jesus e aos pobres. Então, para que eu seja salvo, eu devo acreditar que um homem veio a esse mundo. Um homem que nasceu em um berço pobre, numa cidade pobre, de uma família pobre. Um homem que recebeu o Espírito Santo depois de um batismo no Rio Jordão. Foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Começou o seu ministério com estas palavras: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ali estava se iniciando o reino de Deus na terra. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não se vê com aparente visão. O reino de Deus, ele está dentro de vós. O reino de Deus é um reino de humildade. O reino de Deus é um reino de amor. Certa vez os discípulos brigando, Mateus 18, brigando por posição, para saber quem era o maior entre eles. Talvez Pedro falando que era ele, João, não, sou eu. Tiago, quem sabe dizendo, não, sou eu. E aí então Jesus, vendo aquela discussão, ele coloca uma criança no meio deles e diz que quem não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma entrar no reino de Deus. E que os grandes dessa terra, as pessoas de alta posição, elas são consideradas grandes. Mas, entre eles, quem fosse o maior, que servisse ao seu irmão, ao menor. E quem quisesse ser grande, teria que servir a todos. Jesus, certa vez, antes da ceia, tomou uma toalha, cingiu-se, se colocou na posição de um empregado, lavou os pés dos seus discípulos e deu exemplo de humildade, de reino de Deus. Que belo exemplo para nós hoje. E este homem, falo homem porque Jesus veio na forma humana, debaixo da lei, obedecendo a lei. Obedecendo a lei, servindo ao Pai. Ele declarou também
que ele não veio fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o havia enviado, nosso Deus. Ele anunciou a sua mensagem, pregou, ensinou, discipulou, comissionou homens para anunciar a sua palavra. A mensagem de salvação. Passou por um sofrimento, ele foi humilhado, trucidado, torturado e crucificado no meu e no seu lugar. E o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Nada. Ele já fez tudo. Ele morreu no meu e no teu lugar. Ele pagou a nossa dívida. A dívida que era minha e sua. Jesus pagou. E nos deu de graça a salvação eterna. E o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Nada. Apenas acreditar que tudo o que Jesus fez nessa terra, na cruz, todo o sofrimento que ele passou, foi no meu e no teu lugar, por amor. Basta eu acreditar nisso para que eu seja salvo. E aí sim, você crendo na salvação de Deus por meio de Cristo Jesus, você é salvo. Então, como você se arrepende? Confessando os seus pecados. Não de um por um, porque você não teria condição de confessá-los, mas declarando, dobrando o seu joelho, aí na sua casa mesmo, diante de algum testemunho, e dizendo ao Senhor, ao Deus único, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus, que você se arrepende dos seus pecados, que você reconhece que é um pecador, que precisa de um Salvador. Peça a Deus que escreva o seu nome no livro da vida e que Ele faça de você uma nova criatura. Quando você crê e é batizado, aí sim, você recebe a salvação, você recebe o presente de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. Quando você pede perdão a Deus, os seus pecados são perdoados. O seu nome é escrito no livro da vida. Então você seja batizado. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você me pergunte, mas de que forma eu sou batizado? Por que eu devo ser batizado? O batismo é um símbolo. É um ato público. Na verdade, o batismo ele é comparado à morte de Jesus na cruz. Porque quando você é batizado, o batismo simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Você morre com Jesus quando você o aceita como seu Senhor e Salvador. Você morre para o mundo. E uma pessoa que morre, ela precisa ser enterrada. E o batismo é da mesma forma, mas de uma forma simbólica. Então eu aceito a Jesus, eu morro com Ele na cruz. Como Ele morreu, mas lógico, espiritualmente falando, simbolicamente falando. E então, assim quando eu aceito a Jesus na minha vida com arrependimento, pedindo perdão, pedindo para Ele escrever meu nome no livro da vida, eu sou batizado, ou seja, eu sou sepultado como Ele foi sepultado, porque quando Ele morreu, Ele foi sepultado. E quando Ele foi sepultado, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. E assim é o ser humano. Ele é sepultado e é ressuscitado. Ou seja, no momento que você é imergido na água por completo, você é morto com Cristo, você é sepultado como Cristo foi, e você é ressuscitado, ou seja, você é imergido e depois é submergido. Então, quando você sai da água, você sai
uma nova criatura. Mas a mudança, ela não é de uma forma assim radical. Calma. Você vai receber o Espírito Santo, ou seja, os dons do Espírito Santo na sua vida a partir dali. E o Espírito Santo vai te ensinar como viver uma vida reta. Aí sim, você vai aprender a fazer as boas obras, porque o Espírito Santo vai te orientar. O Espírito Santo vai te ensinar a ser uma nova criatura, ou seja, você nasce de novo. Você nasce novamente, você nasce uma nova criatura, e aí você vai crescendo espiritualmente. Você sabe muito bem que uma criança, quando ela nasce, ela precisa de cuidados, de carinho, de afeto. Ela precisa de leite, ela precisa se alimentar de leitinho. E a tendência lógica é a criança crescer. A criança vai crescendo, depois vai tomando um mingauzinho mais grosso, ela vai aprendendo a comer, ela vai aprendendo a se alimentar sozinha. Assim é a nova vida com Cristo. Você vai sendo discipulado por alguém na igreja, alguém vai te ensinar, você em casa mesmo vai aprendendo a ler a palavra de Deus. O Evangelho, meus irmãos, é simples. O Evangelho de Deus, ele é muito simples. Ele é baseado no amor. Então você aprende a amar. Mas precisa ter uma atitude, uma decisão. Você não é forçado a aceitar Jesus na sua vida. Lembrando, você pode me perguntar, e se eu não me arrepender? Desculpa lhe falar. Mas uma vez que você ouve a mensagem, uma mensagem esclarecida, uma vez que você ouve a mensagem da salvação, você vai ser julgado por estas palavras. E o julgamento de Deus, ele está próximo. Deus vai julgar o mundo com justiça. Deus não julga o homem como os homens da terra, os juízes da terra. Deus, ele julga com justiça. E só não haverá condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Aqueles que o aceitaram, certo? Com arrependimento, se batizaram, receberam o Espírito Santo e vivem uma vida de comunhão com Deus. Mas para aqueles que não crerem, que não aceitarem a mensagem do Evangelho, serão condenados ao castigo eterno, ao fogo eterno. A Bíblia diz que lá no inferno haverá choro e ranger de dentes, sofrimento. E muitos irão para o lago de fogo. O lago de fogo não foi feito para o homem. O lago de fogo foi feito para o inferno. Foi feito para o diabo, Satanás e seus anjos. Porque ele foi desobediente a Deus. E o ser humano que faz a sua vontade, se embriaga como me embriagava, se droga como me drogava, me prostituía. Eu não sabia que eu estava sujeito, destinado a esse fogo. Mas alguém pregou a palavra para mim. Eu dei atenção. Eu fui ler a Bíblia. Eu não aceitei Jesus de uma forma rápida. Quando pregavam para mim, eu endurecia meu coração. Eu fui ler as Escrituras. Eu peguei uma Bíblia que a minha mãe me deu de presente e comecei a ler no Novo Testamento. Passei pelo Novo Testamento. E quando eu cheguei, começando em Mateus, chegando no livro de Apocalipse, eu simplesmente bati a Bíblia e disse, meu Deus, eu estou tardando até demais a minha salvação. Amanhã mesmo eu vou te aceitar como meu Senhor e Salvador. Foi o que eu fiz. Dobrei meu joelho e aceitei Jesus. Quando eu contei aquele testemunho no início, que eu passava fome e necessidade, a nossa mãe,
nos levava para pegar pão numa certa igreja aqui nas proximidades, uma igreja católica. E ali eu, sendo um filho de uma mãe separada, vivia desesperançado. Nós não tínhamos muito o que comer, minha mãe fazia manicure. Passávamos fome e necessidade nessa época, mais ou menos uns 30 anos atrás. E aí estávamos ali na praça esperando para pegar o pão, e um amigo meu me convidou e me perguntou se eu estava com fome. Disse que sim, me convidou, vamos ali. Ele juntou uma lata uma lata de leite, né, dentro de um lixeiro, bateu na casa de uma certa mulher, e a mulher liberou um alimento para nós comemos, um alimento saboroso. E aí ele disse, olha, faço o mesmo. Fui atrás de uma lata, não era fácil encontrar uma lata de leite fechada, né? Encontrei, bati na casa de uma certa mulher, e algumas vezes nós éramos rejeitados, discriminados, mas sempre tem alguém de coração bom. E aquela senhora, ela me deu uma sopa, nós nos alimentamos. Ali eu aprendi algo, aprendi a pedir e não a roubar. Porque se aquele meu amigo de repente dissesse assim, Fernando, você está com fome? Sim. E ele colocasse uma arma na minha mão, uma faca, um revólver, coisa do tipo, eu ia aprender a ganhar dinheiro fácil, mas talvez eu não estivesse hoje vivo para contar, ou estivesse preso, ou talvez ainda roubando até hoje, ou não sei. Mas eu achava que a vida ali era daquele jeito, não tinha esperança de nada. Mas a Bíblia diz que os humilhados eles serão exaltados. E hoje eu não sou uma pessoa rica, não sou uma pessoa rica, eu tenho dinheiro no banco, né? Eu vivo ainda do suor do meu trabalho, mas eu tenho algo agora dentro de mim que não tem preço, algo que eu não consigo nem explicar. Eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho o Espírito Santo que conduz a minha vida, eu tenho uma esposa abençoada, eu tenho filhos abençoados, e vivo em novidade de vida, em novidade de espírito. Faça as obras de Deus hoje com o maior prazer, glorifica o nome do Senhor dessa forma. Eu digo a você, meu querido, minha querida, que está ouvindo essa mensagem, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Aceite a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador.